Então, vamos lá, né, pessoal? Finalmente saiu a nossa aula de relações trabalhistas. Eu deixei para fazer ali mais finalzinho de abril, daí semana passada surgiu alguns compromissos, eu não consegui, tive que transferir, mas eu prometo que logo a gente já marca outra para finalizar a outra etapa do conteúdo. Então, a gente vai ter 2 encontros na disciplina, e aí né? A gente teve que esperar terminar as matrículas, que terminou ali início de abril, né? E aí foi aquele boom, um monte de aula, vocês devem ter tido também um monte de Meet, né? E aí a nossa ficou bem pro finalzinho de abril e eu tive que transferir. Mas peço desculpa e logo a gente já marca o segundo encontro aí, tá? Então, vamos começar devagarinho. Meu nome é a professora Cristiane Grilo, então eu estou acompanhando vocês na disciplina de Relações Trabalhistas. Juntamente comigo nesse trabalho, nós temos o colega aqui, o Tiago, que é o professor tutor, que acompanha vocês também, que manda aviso, dá um oizinho para o pessoal aí, Tiago, sempre Boa presente. Noite, boa noite, Simara, Silvane e quem estão nos assistindo depois, que a aula está gravada. Então, sou Tiago, sou formado em administração de empresas, tenho mestrado em educação e atualmente também estou fazendo doutorado em educação. Então, um prazer compartilhar com vocês mais esse momento. E caso tenha algumas dúvidas também, durante a reunião também a gente vai fazendo os apontamentos, pode ser no chat ou por aqui. Eu vou acompanhando e ajudando a professora também aqui nesse sentido. Eu sou professora, eu sou professora dos cursos da área de gestão, né, pessoal? Contando um pouquinho aqui da minha história, estou já há 18 anos aí na UBRA, passei por todas as etapas ali do EAD, tutoria, professora, agora estou na coordenação dos cursos também de Ciências Contábeis e Gestão Financeira e Gestão Pública, então alguns de vocês recebem e-mail pela coordenação meu, né? Mas é muito bom ter, quando eu tenho disciplina, né, estar junto com vocês aqui, é um prazer. Tá? E é uma disciplina que eu acredito que é uma temática muito instigante, né? Que todos nós devemos conhecer um pouco, né? Porque faz parte, né, das nossas rotinas aí como empresários, né? Ou como funcionário de empresa, né? A gente tem que saber, tem que estar ligado. E é um mundo de coisas acontecendo nas relações de trabalho, né? Alterando leis, alterando tudo. Tanto que essa disciplina ela está em todos os cursos ali da área de gestão. Alguns ela faz parte da matriz de disciplinas obrigatórias, outros ela está como optativa, né? Mas, de qualquer forma, eu acho muito importante todos fazerem, né? Porque a gente tem que estar ligado e saber o mínimo que seja dessa área, né? Faz bem até para a gente. Eu não sei como vocês estão vendo essa disciplina, né? Se quiserem abrir o microfone, escrever no chat, como é que está sendo, está dando uma olhada, uma revisada, alguns de vocês já conhecem, alguns é novidade, né? Então, é bem importante. Vocês estão gostando? Como é que está? Como é que está indo o andar da carruagem aí? Aline, boa noite. Querem escrever aqui no chat? Eu quero escutar vocês. Estão gostando? Está tudo certo? Então, tá. Então, vamos seguir. Então, o objetivo nosso da disciplina, tá, pessoal, é fazer uma revisão nos 3 primeiros temas, tá? No tema 1, que é relações de trabalho e relações de emprego, no tema 2, contrato de trabalho, e no tema 3, jornadas e descanso do trabalho. Então, hoje, nesse primeiro Meet, a gente vai fazer uma revisão nesses assuntos, e depois, no segundo Meet, que eu já vou agendar para logo, daqui umas 2 semanas, eu acredito, a gente fala do tema 4, 5 e 6, tá? Então, essa noite, esses 3 temas que a gente vai retomar com vocês. Alguns já devem ter feito as provas, outros ainda não, né? Mas essa revisão que a gente faz serve para vocês também se prepararem para a objetiva da AS, né? Que ocorre presencialmente lá no Polo, né?
que já tem até agendada ali as semanas, que vai ser do dia 26 de junho, agora no mês de junho, final de junho, né? Então já começa as provas presenciais. Então é importante já ir fazendo esses resumos, essas anotações, para se preparar para a prova. Então aproveitem esses Meet para isso, né? Caso tenha ficado alguma dúvida em alguma questão objetiva, também já anotem, já me perguntem. A gente pode trazer algum complemento até para a segunda aula ali. Então, se tem coisas que a gente não falou, que vocês ficaram com dúvida, me peçam que eu complemento daí no segundo Meet, tá? Então, a gente falou um pouco que vocês estão fazendo ainda lá, alguns de vocês já fizeram, eu acho que a gente está com uma boa participação nas atividades práticas, né, Tiago? Pelo que eu tenho visto, o pessoal tá postando, mas ainda tem vários colegas que não postaram, né? Então não deixem para postar, porque lembrando, né, pessoal, todas as atividades encerram na mesma data, dia 23 de junho. Então, isso é muito importante vocês estarem ligados. Caso você esteja fazendo outras disciplinas, pode acumular tudo, né? Então, não deixem para fazer tudo no final de junho. Façam antes as práticas, porque quem postar as práticas pode garantir até um ponto, né? Então, é importante não deixar de fazer, é importante não deixar para fazer de última hora, né? Andréia, chegando aí, boa noite, Andréia. Então, é importante se organizar com o tempo, né? Nós temos na primeira atividade prática da disciplina uma temática que fala sobre transformações nas relações de trabalho, né? E que pede para vocês fazerem uma reflexão, né? Em cima dessas alterações que têm passado as relações de trabalho, sobre os novos modelos de trabalho, home office, né? É trazer um olhar de vocês sobre esses acontecimentos que estão chegando aí, tá? Então, eu acredito, pelo que eu tenho lido, vocês têm conseguido, né, atingir, alguns faltam um pouquinho, outros já têm uma escrita mais completa, mas todos estão refletindo, sim, acredito que tem trazido bons comentários, né? Na atividade prática 2, que a gente fala aqui sobre os efeitos do acidente de trabalho, ou doença de trabalho, em relação à visão para a previdência social, para o empregador e para a relação de estabilidade, essa eu tenho visto que às vezes vocês esquecem um pouquinho de comentar todos esses lados que a gente quer que vocês olhem, né? Então, quando um empregado precisa se afastar por acidente de trabalho, sofre algumas consequências em relação, né, à previdência social, para o empregador também e em relação à estabilidade. Então, tem que olhar esses três, né? Trazer o seu comentário em relação a esses três. Então, cuidem essa parte, para não faltar nenhum olhar, né? Sobre o olhar da Previdência Social, que sobrecarrega, né, pessoal? Muita gente se encostando, que nem a gente diz, né? Pesa ali na Previdência, para o empregador, que fica sem um empregado, né? E tem que, às vezes, contratar o outro para colocar no lugar. Então, esse olhar para as três variáveis ali, né? Então, quem ainda não fez, cuide para, quando estiver respondendo, atingir esses três olhares. Eu não sei se tu quer deixar mais algum comentário em relação às práticas, Tiago, que tu está fazendo também a correção, pode complementar, viu? Não, é justamente isso. Observando, o pessoal está bem engajado, trazendo exemplos muito interessantes, né? Trazendo as suas vivências das suas empresas, né, que trabalham, ou de conhecimento, né, que caso não tenham trabalhado ainda, algum conhecimento que já tenham, ou conversas alheias também. Eu tenho observado também que na P2 tem especificamente alguns que estão esquecendo de contemplar todas as três solicitações da atividade. Isso é bem importante atentar isso, né? Quais são essas consequências para esses três aspectos? Exatamente, não deixar de olhar para as três visões ali, né? Não vai, a gente vai considerar tudo que vocês escreveram, né? Tá tudo certo, mas quem ainda tem a fazer, não esquece de fazer essa abordagem mais completa possível, né, pessoal? E não deixem de fazer as práticas assim, porque é mais um pontinho que vocês garantem, né, pessoal? Tu olha ali, tu acha que é só 0,5, que não vou fazer. Mas depois, lá na S, né, quando tu vai fazer a S e falta isso aqui, ó, para fechar a média, pode faltar 0,5,
e a gente não vai ter como abrir, entendeu? Então, cuidem, porque 23 de junho é a data final de tudo, né? Aqui da plataforma online. Então, lá tu vai fazer a prova AS depois, lá na semana de julho, lá. Aí tu vai ver que tu não atingiu. Aí tu vai querer que a gente abra a prática. Aí não dá para fazer, não vai dar para abrir, entendeu? Então, tentem postar. Às vezes também não vai estar tão completa, mas tu garante algum pontinho, entendeu? A gente tem um olhar bem flexível. Lógico, não vai escrever uma receita de bolo ali, que não tem nada a ver, né? A gente não vai poder considerar, entendeu? Mas a gente tenta considerar o máximo que vocês trouxeram de reflexão, né? Mas façam, não deixem de fazer, porque garante qualquer pontinho é muito importante para esse momento depois. Porque depois lá, quando fizeram a AS, prof, abre para mim, eu não consegui atingir ponto, se eu postar a prática eu consigo. Mas aí a gente não consegue abrir, entendeu? Porque já vai estar fechadas as atividades online. Então, aí, cuidem essa questão. Certo? Avisos dados. Então, vamos retomando. Então, lá no tema 1, né, quando a gente começou a estudar, a gente fala um pouquinho dessa reflexão em relação de trabalho e relação de emprego, né? A gente precisa ter bem claro essa diferenciação dessas duas questões, né? Então, as relações de trabalho, pensem como um guarda-chuva, é mais amplo, né? Então, abrange diversas formas de prestação de serviço, né? Por exemplo, estagiário, autônomo, prestador de serviço, né? São todas as relações, aí, como um guarda-chuva. A relação de emprego é as que estão regidas pela CLT, né? Não é todas, né? Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, né? Por exemplo, relação de trabalho. Qualquer forma de prestação de serviço por uma pessoa física a outra, com ou sem vínculo empregatício, né? Então, são tudo relações de trabalho, mas algumas que são regidas pela CLT são relações de emprego, tá? Por exemplo, em relações de trabalho, trabalhadores autônomos, estagiários, profissionais liberais, cooperados, voluntários, todas essas situações é uma relação de trabalho, né? É uma relação de trabalho. Existe uma prestação de serviço, alguém está prestando serviço para outra pessoa, mas algumas relações específicas são regulamentadas por lei, pela CLT, e aí são relações de emprego. Então, relação de emprego, por sua vez, é uma espécie de relação de trabalho e está definida na CLT. Então, quando tu pensar em relação de emprego, está na CLT, definida pela CLT, regida pela CLT, é uma relação de emprego, né? E tem os 5 requisitos que tem para ser uma relação de emprego: pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação e pessoa física. Então, tem que ser uma pessoa física, né? Tem que ser uma pessoa física prestando serviço, né? Então, para ser uma relação de emprego. Ela é remunerada, tem uma onerosidade. Habitualidade é contínua, né? Estabelece. Subordinação, ela é subordinada ao empregador, né? E pessoalidade, né? Ela é pessoal, né? Então, considerem essas questões para quando vocês tiverem uma relação, né? Separar a relação de emprego. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, porém, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Tá? Então, vamos ver aqui, que sempre surge muita dúvida aqui. O estagiário, por exemplo, ele está numa relação de trabalho, tá? Mas não em uma relação de emprego, né? Por quê? Porque o estagiário tem características específicas que diferenciam da relação de emprego, né? Existe uma lei de estágio, né? Que daí ele vai obedecer aquelas leis de estágio lá, né? Não é pela CLT, né? Não configura um vínculo de emprego configurado pela CLT. Ele obedece a outras normas. Então, cuidem essa questão.
Teve até colegas aqui perguntando, ela teve uma situação de estágio ali, pessoal dela, né, daí ela queria mais informações sobre isso, mas só que o estágio ele não é regulamentado ali dentro da CLT, existe a lei do estágio, né, então o empregador tem que obedecer aquela situação lá de contrato, não específica da lei do estágio, não da CLT, certo? Então, sobre relação de trabalho e relação de emprego. Tudo certo? Ó, na relação de emprego, então, existem diversos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, na CLT, né? Mas tem que ter esses princípios: pessoa física, pessoalidade tem que ser prestada por uma pessoa, onerosidade tem que ter remuneração, habitualidade tem que ter né, frequência, e subordinação, tem que ter um empregador, né, um empregado subordinado ao empregador. Então, tem que ter isso para se caracterizar uma relação de emprego. Certo? Ó, quando a gente fala dos elementos da relação de emprego, né, pessoa física, trabalhador deve ser uma pessoa física, pessoalidade deve ser realizada por aquela pessoa. Por exemplo, eu tenho uma relação de emprego com a Ubra. Eu não posso mandar outra pessoa vir dar aula aqui. Eu tenho que estar dando essa aula para vocês. É meu trabalho, entendeu? Isso, pode escrever no chat. Então, eu não posso, é uma relação de pessoalidade, tem que ser eu aqui. Não posso mandar outra pessoa, chamar meu filho para sentar aqui e dar essa aula para vocês. Então, onerosidade deve ser remunerado, né? Eu não posso prestar esse serviço sem receber nada. A habitualidade, então o trabalho deve ser realizado de forma contínua. Então, quando tu for analisar para saber se é uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, né, cuidem essa questão. A relação de emprego tem aquela questão dos direitos trabalhistas que eu falei, né, tem todos as leis ali que prevê a CLT, né, salário mínimo, 13º, férias, limite de jornada, hora extras, depósito FGTS, né? Ah, mas o estagiário lá tem direito a férias. Ele tem a lei dele lá, a lei do estágio, entendeu? Daí não é da CLT. Então, por isso que ele é uma relação de trabalho. Na relação de emprego, o empregador ele tem um poder disciplinar. O que é o poder disciplinar do empregador? Ele tem uma autoridade para aplicar algumas sanções caso o empregado descumpra algumas regras, né? Então, o que ele pode fazer? Ele pode dar alguma advertência, ele pode suspender o funcionário, ele pode demitir por justa causa. Então, o empregador tem algumas situações que ele tem o poder de exercer uma autoridade, quando é uma relação de emprego. Então, tema 1 foca mais nessa questão. Algum questionamento em relação ao tema 1, pessoal? Aproveitem para fazer agora. Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Alguma dúvida? Não? Seguimos. Hoje, Simara, pode falar. Quer escrever? Pode escrever. Ah, tudo certo. Então, tá bom. Princípios. Então, no tema 2, a gente vai falar, então, no tema 2, sobre a formação, alteração e suspensão do contrato de trabalho. Então, a gente vai falar do contrato de trabalho. O que é o contrato de trabalho? Então, é um acordo entre o empregador e o empregado, com direitos e deveres mútuos, regido principalmente pela CLT, né? Também tem as convenções coletivas de trabalho, né? Que alguns setores têm também, né? Mas sempre a lei maior é ali dentro da CLT, né? Do que a consolidação das leis trabalhistas prevê, né? Então, no tema 2, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões do contrato de trabalho.
Então, princípios aplicáveis ao contrato de trabalho. A gente vai ver alguns princípios que são aplicáveis ao contrato de trabalho. Ó, princípio da proteção, princípio indúbio, princípio de norma mais favorável, cláusula ou condição mais favorável, irrenunciabilidade ou indisponibilidade, imperatividade, primazia da realidade, continuidade, intangibilidade salarial. Então, esses são os princípios que regem as diretrizes, né? As regras que vão regir as relações de trabalho, de emprego, né? Então, quando a gente tem alguma dúvida ali, a gente vai, né, a legislação vai em cima desses princípios para se guiar, né, as relações entre empregador e empregado, né? Então, por exemplo, nós temos o princípio, né, na Constituição Federal, nós temos lá o princípio da igualdade, todos somos iguais. Então, proíbe a discriminação no trabalho. Não posso discriminar meu colega de trabalho porque eu vou estar indo contra esse princípio, né? Então, as questões de trabalho entre empregador e empregado, né, tem alguns princípios que têm que ser atendidos para as relações darem certo. Então, aqui, esses são os princípios, né, aplicáveis aos contratos de trabalho. Então, quando eu vou fazer um contrato de trabalho, quando eu vou ler meu contrato de trabalho que eu estou entrando naquela empresa, eu tenho que ver se esses princípios são ali, estão sendo atendidos. Assim como quando eu sou o empregador, o dono da empresa, eu tenho que construir um contrato de trabalho que atenda esses princípios para mim estar de acordo com o que está, né, com as relações de emprego aí, certo? Então, essas questões vocês vão ver várias questõezinhas na prova que podem aparecer esses princípios. Então, por exemplo, o princípio da proteção. Né? A legislação trabalhista visa melhorar as condições dos trabalhadores, né? Sempre pensando em atender o bem dos trabalhadores, né? Indúbio para o operário, né? Existindo duas ou mais interpretações na norma jurídica, sempre é aplicada a mais favorável ao trabalhador. Né? Quando lá está numa situação de juiz, lá decidindo alguma coisa, ele vai olhar esses princípios, né? Vai olhar a lei, vai olhar tudo e vai ser regido por esses princípios, né? Então, da norma mais favorável. Existindo duas normas jurídicas aplicáveis naquela situação, vão ser decididos pela mais favorável ao trabalhador, né? Da cláusula ou condição mais favorável, veda a alteração contratual que prejudique o trabalhador. Depois a gente vai ver as questões que pode ou não, né, ser alterada no contrato de trabalho, né? Se pode mexer, se não pode mexer. Né? E renunciabilidade e indisponibilidade, veda a disposição unilateral dos direitos trabalhistas pelo empregador. Né? Imperatividade. As normas trabalhistas são de observância obrigatória pelas partes contratuais. Né? Então, tem que ser né, atendido tanto pelo empregado quanto pelo empregador, né? O que está sendo previsto naquele contrato. Ó, primazia da realidade. Então, esse princípio informa pela prevalência dos fatos em detrimento aos aspectos meramente formais. Então, se tem algum fato real, né, prático, que comprove aquela situação, vai ser olhado esse fato, né? Continuidade da relação de emprego, informa pela manutenção do contrato de trabalho, né? Intangibilidade salarial, informa pela proteção do salário contra a irredutibilidade e descontos indevidos, né? Então, não posso lá mexer, dizer que a minha hora passa a ser 10, o empregador não pode alterar, se não, o empregado não tiver de acordo, né? Se a convenção coletiva daquela categoria não tiver de acordo. Né? Então, essas questões têm que ser atendidas, né, por ambas as partes, né, e na hora que for levar adiante, sempre para tomar alguma decisão, vão ser olhados esses princípios aí, nas relações entre empregador e empregado. Certo? Alguma dúvida em relação aos princípios? Tem bastante também questõezinhas no banco que vão pedir esses princípios aí, que é a base daí, que é importante saber.
Então, acordo entre empregador e empregado com direitos e deveres mútuos. Todos têm direitos e deveres, tanto o empregado quanto o empregador, né? Regido principalmente pela CLT, mas também tem as convenções coletivas, não podem esquecer disso. Então, o contrato de trabalho, né? Na questão do objeto lícito do contrato, né? O trabalho ele deve ser legal. Contratos para atividades ilícitas, né? Não tem validade trabalhista. Né? Se contratarem vocês para, né, trabalho infantil, por exemplo, eu não posso contratar, né, para trabalho infantil, porque eu vou estar cometendo um ato ilícito, né? É proibido, né? Então, trabalho noturno, perigoso, insalubre para menor de 18 anos, proibido qualquer trabalho para menor de 16 anos, né? Exceto como jovem aprendiz. Então, essas coisas assim, daí o contrato de trabalho não tem validade, né? Tem a questão dos policiais militares, que eu botei aqui como um exemplo. Por exemplo, o policial militar não pode ter vínculo de emprego reconhecido com outras empresas privadas quando estiver na ativa, né? Que tem muitos casos, às vezes, que os policiais militares fazem o trabalho de segurança privada, né? Aí, mas ele não pode até fazer informalmente, né? Mas não com relação de contrato de trabalho, né? Então, tem que atentar para essa questão. No nosso material também fala aquele poder do empregador, né? Então, o empregador ele tem poder de organizar, regulamentar, fiscalizar e disciplinar, né? E pode vir o questionamento, mas o empregador, ele pode ir lá alterar alguma cláusula do meu contrato de trabalho? Via de regra, ele não pode fazer nenhuma alteração que venha prejudicar o empregado, né? É permitido algumas alterações específicas, assim, mas que não prejudicam o empregado. Ou quando ele quiser mexer, ele tem que entrar num acordo com o empregado, né? Com a categoria ali, com aquela categoria, e ambos têm que aceitar, tá? Então, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração em respectivas condições por mútuo consentimento, né, das duas partes, sem prejudicar, né, direta ou indiretamente. Então, por exemplo, essa questão está ligada ao princípio da condição ou cláusula mais favorável, né? Então, sempre em detrimento do empregado, né, pessoal? Não pode, o empregador não pode prejudicar o empregado. Mas tem algumas condições, né, que por mútuo consentimento ele pode mexer. Por exemplo, a empresa, tu trabalha em um X horário, né? Ele quer que tu troque teu horário, tu entre um pouquinho mais tarde, sai um pouquinho mais tarde e sai um pouquinho depois, em questão de meia hora. Vai ser alterado o teu contrato, mas se o empregado concorda, se não vai prejudicar ele, pode ser alterado, entendeu? Mas tem que estar sempre de acordo. E não pode ser nada assim que mude a vida do empregado, né? Por exemplo, ó, questão de alterações, né? A mudança de função. Mudou minha função ali na empresa, né? É uma alteração no contrato. Se não prejudicar ninguém, tá? Eu estou de acordo, o empregador está de acordo. Alteração no horário de trabalho, alteração na data de pagamento, né? Alteração no regime de telepresencial, né, de home office para presencial, transferência de localidade. Então, são questões que podem vir a ser mexidas no contrato de trabalho, sim, né, mas sempre com comum acordo, né? Agora, não pode propor assim, vai reduzir 50% do teu salário, vamos mexer ali. Não, daí isso aí tem que ter toda uma convenção coletiva, passar pelo sindicato, tudo, né? Não pode ser mexido, entendeu? Então, tem coisas assim que vão alterar a vida do empregado, daí o empregador não pode mexer. Aí nós temos a questão da suspensão do contrato de trabalho e a interrupção, né?
Então, é importante saber a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador ele não presta serviço, mas ele recebe salário. Ele só é interrompido, né, por um período de tempo. Por exemplo, eu vou estudar fora, né? Tem um caso de uma amiga agora, ela foi estudar fora para terminar o doutorado dela, ela não precisou pedir demissão, ela usou a licença não remunerada, que ela tinha direito, enfim, lá no contrato de trabalho previa, ela tinha direito, então ela usou a licença e o contrato foi suspenso, então ela não presta o serviço, mas ela não recebe o salário, né? Ele fica suspenso. Ele é bilateral, então as duas partes têm que concordar, né? Não basta só uma parte querer. Tem a questão de doença, né? Que até o 15º dia o empregador paga, e depois do 16º dia, né? Vai para o auxílio-doença. E já a interrupção, a prestação de serviço é paralisada, mas o salário deve ser pago pelo empregador, né? Então, na suspensão, não recebe salário. Na interrupção, recebe salário. Então, por exemplo, na interrupção, só uma das partes interrompe a execução, né? Por exemplo, o empregado interrompe ali porque ficou doente, né? Então, ele vai ser afastado até o 15º dia, o empregador paga, o salário dele depois não paga mais, né? Então, a questão do afastamento de doença tem um pouco de cada uma, né? Até o 15º dia, é por conta do empregador, mas depois é por conta da Previdência. Tá? Então, tem que cuidar ele. Licença maternidade também, né? Até por um X tempo, o empregador, a empresa paga, depois passa assim pela Previdência. Suspensão do contrato de trabalho, são algumas hipóteses, né? Prestador de serviço militar, afastado por acidente de trabalho acima de 15 dias, né? Antes de 15 dias, só interrupção. Aposentadoria por invalidez, né? Se o empregado levou uma suspensão por uma falta grave, né? É uma suspensão. Em questão de greve, calamidade pública, né? Que nem teve casos agora da Covid, né? Das enchentes também, né? No ano passado. Então, a suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não presta serviço, mas também não recebe. E a interrupção, então, ele recebe. Mantendo a obrigação de pagamento. Então, gravem isso. Tá, pessoal? Alguma dúvida aqui sobre interrupção e suspensão? Tá bem claro? Tudo certo? Quero ver os 10 lá aparecer nas avaliações lá. Todo mundo sabe tudo. Muito barbada essa disciplina. Agora, no tema 3, a gente daí vai falar um pouquinho da jornada de descanso, né, no trabalho, né, jornada de trabalho, horário de trabalho, né, jornada de trabalho, né, é o tempo diário em que o empregado fica à disposição, executando o seu trabalho ali na empresa. No home office, né, porque agora a gente tem o trabalho virtual também, ou dentro da empresa, conforme for o seu trabalho, né, mas é o horário que ele está à disposição da empresa, né, regido ali dentro do contrato de trabalho que a gente viu antes, atendendo, né, a relação de emprego que a gente viu antes, né, também regida pela CLT. Então, o horário de trabalho corresponde ao horário de início e término da jornada diária. Né? Na legislação brasileira, vocês têm a jornada padrão, né, que é aquela de 8 horas diária e 44 horas semanais, e tem outros tipos de jornada que foram se adequando conforme a necessidade de determinadas categorias, né?
Por exemplo, um enfermeiro, eles têm uma jornada especial, né, de trabalho, às vezes pessoal que trabalha ali em Petrobras, né, que não pode parar nunca, as máquinas lá de andamento têm outro tipo de jornada de trabalho, né, então, conforme a categoria também se ajusta. Então, nós temos as jornadas padrão, né, que é essa de 8 horas diárias, 44 horas semanais, e outras conforme a categoria. Então, na jornada padrão, é aquela de 8 horas diária, 44 horas semanais, né? Então, o empregado pode trabalhar das 8 às 17, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 1 hora de almoço. E, além de trabalhar mais 4 horas, daí isso é ajustado, né, pessoal, conforme a empresa, né? No caso, meu marido tem a empresa dele, ele ajustou ali, né, no contrato do funcionário dele, que ele entra às 8 horas e sai às 18, e daí não precisa vir no sábado, né? Mas daí é cada empresa, daí faz o seu contrato. Como é que vocês trabalham? Qual é o regime de vocês? Fala um pouquinho aí, me contem. Como é que vocês se enquadram aí? Ou vocês têm mais relação de trabalho, que não é formal, é informal? Escrevam aqui. Eu vou buscar uma água. Vão escrevendo aqui, já vem. Ai, esqueci da minha garrafinha. Não me contaram, não querem conversar comigo? Eu não acredito. Silvana, escreve aí, Silvana. Lucimara, cadê a Aline? Bisbilhotar aí na vida de vocês. Das 8 até as 18. É o normal, né? Lá na empresa do meu marido também. Lógico que tem algumas situações que nem no comércio, ali que é diferente, né? Precisa trabalhar o sábado, né? Trabalha 6 horas. Aí tu tem quantas horas de almoço? Não tem 1 hora, tu tem direito a 15 minutos, né? Tem que cuidar disso. Eu já trabalhei 6 horas, era horrível. Funcionária pública, trabalhei em 2 momentos, eu trabalhava, iniciava às 7 da manhã e soltava às 13, e agora eu estou trabalhando das 8h30 até o meio-dia e depois a 1h30 até às 16, parece. Aí, pelo menos tu consegue almoçar. Era uma compensação, agora faz um mês que eu troquei esse horário. Pelo menos tu consegue o horário das 6 horas, é ruim para fazer o lanche, né? Mas eu gostava mais do horário das 6 horas, porque daí eu tinha o outro período livre para ir a médico, para, né? Até para trabalhar, né? Até ter agora eu estou esperando, faltam 4 anos para me aposentar e eu tenho 29 anos de prefeitura e não tenho idade. Eu estou na mesma situação que tu. Todo mundo que entrou no mesmo período que eu já se aposentou e eu ainda tenho que aguardar a idade. Eu fechei 33 anos, eu pedi para a advogada do sindicato ver, eu fechei 33 de colaboração, de pagar, mas ainda não posso me aposentar por causa da idade. É isso aí, mas não vamos perder a esperança, foco. Daqui um pouco é nossa vez. É foco, mas essa questão de trabalhar 6 horas, eu trabalhei em banco, meu primeiro emprego era 6 horas, só que era muito ruim esses 15 minutos de almoço, né? Era horrível, tu mal conseguia fazer um lanche, né? Tomar um café. Sim. Mas se a empresa é menor, tu consegue negociar, mas as empresas maiores é mais complicado, né? Então, aqui temos também uma água. Aí tem as questões das jornadas especiais, que daí, conforme cada categoria, lá vai ter as suas necessidades, né? Então, por exemplo, turno ininterrupto de revezamento, né? Jornada de 6 horas diária ocorre quando há alternância de turnos, por exemplo, diurno e noturno, né? Jornada 12 por 36, né? 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso, né? Isso a gente vê muito em hospital, né?
os enfermeiros, né, trabalham muito dessa forma, vigilantes, né, mas tudo isso se é permitido pelo acordo individual ou coletivo da categoria. Então, como eu falei, as jornadas especiais surgiram para atender cada categoria ali e as suas convenções coletivas, né, pessoal? Trabalho intermitente, prestação de serviço com alternância de períodos de atividade e inatividade. Então, o empregado é chamado conforme a necessidade de pagamento, e o pagamento é proporcional. Então, muitas atividades sazonais, trabalho com eventos, né? Por exemplo, aí só vai chamar o funcionário quando tem um evento e ele recebe por aqueles eventos. Então, pode ter esse tipo de jornada também, né? Então, são jornadas especiais de trabalho. E a jornada padrão, quando a gente fala em jornada padrão, é 8 horas diárias, 44 horas semanais. Daí tem o regime de compensação também, aquele que trabalha, né, 12 horas por 36, né, que também é conhecido por compensação. Então, vigilantes, operadores de máquinas nas indústrias, ocorre muito, né, porque tem indústrias grandes que as máquinas não podem parar, né, tem que estar sempre ligada. Então, daí tem organização diferente, né. E tem a jornada extraordinária, que a gente chama de horas extras, né? Então, quando o trabalhador excede a jornada contratada, ele tem que receber por esse trabalho extra, né? A lei prevê que ele receba por essa hora extra, né? Se houver acordo coletivo com valor maior, prevalece o mais benéfico ao trabalhador, né? Mas o normal deve ser pago um adicional de 50% sobre a hora normal. Então, todo mundo que trabalha além, por exemplo, da jornada padrão ali, ou da sua jornada ali estabelecida, né, conforme a categoria, ele deve receber a hora extra, tá? É direito do empregado. Tem algumas situações que existe daí a compensação da jornada, que é o banco de horas, né? Que daí ele não ganha em dinheiro, mas ele ganha em folga, tá? Então, por acordo individual escrito, compensação em até 6 meses, essa folga, né? E por convenção coletiva, algumas convenções coletivas pode até ser de 12 meses, mas daí depende da convenção coletiva. Então, por exemplo, a Ana trabalha 2 horas a mais em uma segunda-feira. Em vez de receber a hora extra, ela folga 2 horas em outro dia, dentro do prazo acordado ali na convenção dela, né? No contrato dela, na convenção dela, certo? Alguém já trabalhou por banco de horas? Gosta? Prefere ganhar em dinheiro? O que vocês acham melhor? Folga ou dinheiro? Uma folguinha, às vezes, até que é bom, né? Eu nunca trabalhei por banco de horas. Não sei. A jornada de trabalho efetivamente trabalhada, né? Quando a jornada efetiva ultrapassar a jornada acordada, existirá a obrigação de pagamento da hora extra, tá? Repetindo ali. Mas outra questão que é interessante, horas itinere, né? Que significa horas no caminho, quando o empregado está indo para o seu trabalho, acordou de manhã, botou seu uniforme, está lá no ônibus, tá ou a pé, conforme ele vai para o trabalho. Não são contabilizados como jornada de trabalho a hora gasta no deslocamento da residência até o local de trabalho e retorno. Então, essa hora ele pode demorar 2, 3 horas. Isso não né, hora de trabalho. Então, é importante ter esse conhecimento, né? Então, o tempo que eu vou levar para chegar no meu trabalho, eu não posso contar como hora da minha jornada de trabalho. Certo? E tem a jornada noturna, né? Tem o pessoal que trabalha de noite. Aí, quem trabalha de noite tem outras regrazinhas para receber, né? É diferente. Então, é considerado trabalho noturno aquele que inicia às 22 horas e vai até às 5 horas da manhã, né? E a contagem dessas horas de trabalho, quando a gente trabalha de noite, é diferente.
Então, 1 hora não tem 60, né, minutos, 1 hora tem 52 minutos e 30 segundos, né? Ela é contada diferente. E tem um plus, né? Tem um adicional para quem trabalha de noite, né? No mínimo 20% a mais sobre a hora diurna, a hora do aquele cargo de dia. Então, X, para quem trabalha naquele mesmo cargo, só que das 22 horas em diante, ele vai receber 20% a mais, né? Se o trabalho noturno ele avançar das 5 da manhã, por exemplo, se ele sair às 7, o adicional de 20% continua valendo nas horas seguintes. Então, até às 7 ele ganha esses 20% também, mas desde que ele tenha entrado às 22 horas, tá? Para ser considerado uma jornada noturna, tá? Então, isso é previsto na CLT, no Tribunal Superior do Trabalho também, tá? Então, essa questão da jornada noturna é bem importante vocês também registrarem aí, porque ela é um diferencial. Então, se o funcionário é um operador de máquina de dia e o operador de máquina de noite, se ele entra depois das 22, é considerada jornada noturna. Então, a regra de salário dele vai ser diferente daquele mesmo cargo operando de manhã, das 8 ao meio-dia, por exemplo, entendeu? Ou das 8 às 6 da tarde. Agora, se ele entra às 6, 7 da tarde, aí não é jornada noturna ainda, né? Tem que cuidar. Ela só é considerada noturna depois das 22 horas. Tem empresas grandes, que nem a Steel, que a gente foi visitar esses dias, que eles têm várias jornadas, né? Eles devem calcular essa questão aí. Tem o turno da X hora até X hora, depois o turno da X hora até X hora, vai vários horários de turno bem diferentes, assim, para controlar, né? Senão, ele pode pegar um turno que o pessoal sai às 21 horas, por exemplo, aí não pega trabalho noturno, né? E as empresas vão se administrando assim. Por exemplo, né, na questão do vigilante, né, uma empresa de segurança, aqui, ó, essa questão aqui surgiu dúvida, tem uma na prova ali, por isso que eu trouxe para esclarecer, né, parecido na prova. Então, Ana trabalha como vigilante em uma empresa de segurança. Em abril, a jornada dela foi do meio-dia às 23. E em maio, ela passa a trabalhar das 22 às 7 da manhã. Então, em abril, como ela entrou meio-dia, o salário dela ainda não... Ela pode ter saído às 23, entendeu? Mas ela não entrou ainda valendo como jornada noturna, né? Então, em abril, ela deve receber o valor da hora diurna, entendeu? Dela, não sobre a hora noturna. Certo? E em maio, aí o adicional de 25 sobre as horas noturnas, tá? A aplicação da hora fixa, aquela lá, e hora extra com adicional noturno, se ultrapassar as 8 horas contratadas, tá? Então, tem que cuidar essa questão da entrada dela no trabalho. Então, sobre a jornada de trabalho, né? Retomando, temos a noturna, né? Quando ele está indo para o trabalho, esse tempo que ele gasta não conta como jornada de trabalho. Nós temos a questão das jornadas, né? E jornada padrão e das jornadas especiais, tá? Então, retomando. Nós temos a questão da hora extra, a questão do banco de horas. Ele pode ganhar essas horas extras em dinheiro, né? Até 50% sobre a hora normal, ou ele pode ter um banco de horas, né? Tá? Então, retomando jornada de trabalho. Alguma pergunta? Aí nós temos também o intervalo de descanso, que ninguém é de ferro, né? Todo mundo merece seu descanso. Então, o intervalo de descanso é o tempo que o trabalhador para, né, de prestar o serviço, né? Daí, ou seja, o trabalhador não presta serviço.
são exemplos, né? A interjornada, dentro da jornada, exemplo, o intervalo de repouso para alimentação, né? Interjornada ou interjornada entre 2 jornadas de trabalho, né? Que daí ele não é remunerado. E semanal, repouso semanal remunerado, que daí a gente ganha um percentualzinho disso. E tem as férias, né? Que ele para de trabalhar, mas ele continua sendo remunerado. Ele ganha por esses dias que ele ficou parado. Então, o intervalo interjornada, né, tem direito a descanso de mínimo de 11 horas consecutivo entre o fim de uma jornada e outra. Então, eu parei de trabalhar às 6 da tarde, né, tem que contar para mim iniciar outra jornada de trabalho no mesmo, né, cargo, ali no mesmo colocação, eu só posso começar 11 horas depois, né. Oficialmente, eu não posso ser contratado para iniciar às 5 da manhã, se eu parei, né? Às 2 da manhã, se eu parei de trabalhar às 6 da tarde. Eu não posso começar outra jornada. Então, se o empregado encerra a jornada às 23 de segunda-feira, ele só pode assumir outra jornada a partir das 10 da manhã de terça-feira, garantindo essas 11 horas de descanso. Tá? Então, tem que cuidar aqui, né? Interjornada ou entre jornadas, né? Esse trabalho de 11 horas ali, tem que cuidar. Certo? E nem eu sou 8 horas de trabalho, eu tenho direito a 1 hora para parar, para fazer meu almoço. Né? Eu tenho 6 horas de trabalho, eu tenho 15 minutos para ficar parado para fazer meu lanche. E as férias, né? Então, é aquilo que a gente espera muito, né? Chegar. A gente espera muito chegar, né? Um direito anual de descanso de 30 dias após 12 meses trabalhados, né? Então, eu comecei a trabalhar em janeiro. Eu vou ter férias em fevereiro? Não, porque eu recém trabalhei. Eu tenho que trabalhar 12 meses para daí ter férias. Então, eu só vou ter férias no outro ano, tá? Primeiro, tem que trabalhar esses 12 meses. Deve ser concedida nos 12 meses seguintes, né? O pagamento, remuneração normal, mais 1/3 adicional. Então, isso é um engano também, que às vezes a gente acha que aquele montoado de dinheiro que a gente ganhou de férias, né, tudo é o mais, e daí quando a gente volta de férias, a gente não tem nada para receber, né? Então, tem que cuidar. Porque o a mais é só 1/3, né? É só 1/3. Então, se o empregador não conceder as férias dentro do pedido ou pagar fora do prazo, a remuneração de férias será dobrada. Né? Tu tem que tirar dentro daquele prazo ali, não pode deixar vencer. Por isso que a preocupação de muitas empresas, às vezes, não deixar vencer, né? Às vezes, o funcionário pode entrar num acordo com a empresa e não tirar os 30 dias corridos, né? Tira 20. Tá? Também pode, recebe 10. Né? Então, isso conforme o contrato, né? A convenção de cada categoria. O prazo de pagamento das férias é 2 dias antes da concessão de férias, né? Tem que cuidar disso. O fracionamento das férias, né? Então, é permitido desde 2017, né? Passou a ser mais flexível. Agora, o período de férias pode ser dividido em 3 partes, desde que respeitadas as regras, né? Do fracionamento. O fracionamento depende da concordância do empregado, a empresa não pode impor, né? Não é obrigatório que as férias sejam fracionadas, então isso ocorre apenas se for do interesse de ambas as partes, né? O empregador define as datas das férias, mas deve comunicar com no mínimo 30 dias de antecedência, né? Então não pode dizer que tu vai sair de férias amanhã, tu tem que saber, o empregado tem que saber antes, né, 30 dias de antecedência. E tem as férias coletivas, algumas empresas preferem dar férias coletivas, né, para os seus funcionários. Aí pode ser dividida também, no máximo 2 períodos.
Às vezes as empresas de carro, né, pessoal, as fábricas de carro, né, que estão produzindo carro, às vezes ali a GM, né, a gente escuta que eles deram férias coletivas, baixa o volume de produção, em vez de demitir, né, eles entram num acordo com o sindicato todo, né, todo mundo tem que concordar, e aí dão férias coletivas para os funcionários, porque daí eles esperam, né, melhorar o volume de produção, para daí avaliar se precisa dispensar ou não. Então, muitas vezes as férias coletivas vêm nesse sentido, né? Né, daquele momento que a empresa está passando. Para tudo, dá férias coletivas por um tempo e depois retoma, né? Muitas empresas usam isso para avaliar depois evitar uma demissão em massa, né? Mas tudo, ok, deve ser negociado com o sindicato, né, pessoal? Aí tem algumas coisas aqui que eu coloquei, tem muita coisa sendo dita agora sobre as alterações na jornada de trabalho, né, pessoal? Mas não está nem no material, mas eu trago mais para vocês ficarem atentos, assim, né? Tem a questão das 36 horas semanais, pessoal, aí tá, né? Alguns políticos estão com umas emendas para alterar, né? Estão se discutindo essa questão sobre o fim da escala 6x1 também, tá? A gente escuta muito na mídia, né? Não tem nada oficializado ainda, né? Mas são discussões que estão sendo feitas para a jornada de trabalho mudar um pouco, né? Mas não tem legalmente nada, né? Tem algumas empresas que estão fazendo esse período, essa experiência de semana de 4 dias, né? Então, são alterações, são propostas, assim, né? São visões aí que estão surgindo em relação às formas de trabalho, assim como, né, era a questão do home office, que daí por pandemia, por um monte de coisa virou realidade, né, forte, né? Então, as formas de trabalho aí estão toda hora se movimentando, né? Lógico que não é simples mudar as regras de leis de trabalho, né? Mas vão se discutindo, né? Então é bom, é importante a gente ficar atento, né? Sobre essas mudanças, essas conversas assim, áreas de mudança, né? Áreas de mudança. E tá por aí. Então é bom sempre ler bastante, acompanhar aí o que acontece. Daí nós temos o segundo encontro. Sabia que eu já tinha marcado, eu vou botar lá na trilha de aprendizagem, mas a princípio, se tudo der certo, a gente vai fazer dia 21 de maio, o segundo encontro, uma quarta-feira, tá, pessoal? Não vou esperar mais muito tempo. Aí, nesse segundo encontro, a gente faz o resumo aí, traz a discussão, o tema 4, 5 e 6, tá? Depois eu termino a aula aqui e já gero o link para botar lá na trilha. E depois também eu ponho na trilha também da disciplina o link da gravação, tá? Dicas de estudo, né? Eu gosto sempre de deixar, assim, essas questões, assim, de organização, como que eu vou estudar, né? Então, eu sempre acho bom fazer um resumo, né, das aulas ali, do que está no material, né? Ler todo o material, todo não só obrigatório, né? Retomar as avaliações das provas objetivas 1 e 2, né? Não deixar de postar no último momento, 10 para meia-noite, vou lá postar, aí eu vou ter dúvida, eu não vou conseguir resolver a minha dúvida, né? Então, faz antes, tenta postar antes, né, para dar tempo de surgir dúvida, perguntar, certo? E o nosso banco de questão, assim, às vezes ele tem que ler 2, 3, 4 vezes a questão, porque traz esses casos práticos, coisas assim, o empregado X na situação X, né? É isso ou aquilo? Às vezes a gente lê na hora, parece tão difícil, mas tem que ler com atenção, ler de novo, porque a intenção é trazer essa reflexão, né? Associar com o que acontece na prática, né? Não é assim, pergunta e resposta, né? O que é jornada de trabalho? O que é salário? O que é greve? Não é assim que vai estar exposto nas questões que a gente vai trazer para vocês. Então, a gente quer que vocês reflitam, que associem o que viram na teoria com a prática, né? Então, é um pouquinho de trabalho, mas leia que vocês, eu tenho certeza que vão conseguir se identificar, se estudaram, né? Então,
isso às vezes fazendo 5 minutos antes de postar para meia-noite, não vai dar tempo de fazer uma boa leitura, né? Então, por isso que fica a minha recomendação. Tentem fazer essa prova, né, essas provas online antes, e vocês podem lá procurar no material, né? Então, façam antes com o tempo que conseguem, com certeza, se dar bem, né? É tudo que a gente viu, não tem nada fora do material, nada fora. Tá tudo lá. Eu gosto de dar dica também de fazer assim os esqueminha de estudo com caneta, não precisa ser no computador, né? Usa lápis, caneta e papel, faz os esqueminha do tema 1, do tema 2, do tema 3, né? É muito, professora, são 6 para me estudar, não vai dar. Dá sim, pessoal. Vai fazendo com calma. Não dá para fazer um dia antes da prova, né? Mas se cada dia, cada semana faz um, olha, são 6 meses agora, graças a Deus, eu acho uma boa agora nós estar com esse tempo, né, ter esse tempo de 6 meses para estudar, a gente aproveita mais a disciplina. Eu não sei qual a opinião de vocês estão gostando dela ser em 6 meses? O que vocês estão achando em relação aos 3? Eu acho que ficou mais tranquilo, dá para aproveitar melhor, né? O conteúdo, né? Dá para ler com mais calma. Ainda mais quem faz 2, 3, 4, 5 disciplinas, né? Então, a média continua sendo 6, né, pessoal? Eu tenho o site da Ubra Carreiras, que eu gosto sempre de indicar para quem está procurando uma recolocação, né, de vaga de estágio, emprego. Nós temos parceria com algumas empresas que ficam sempre nesse site. Nós temos a biblioteca, quem quiser mais material na Pearson ou na minha biblioteca, vocês têm acesso ali à leitura de livros, é legal. Nós temos os cursos de extensão também, que são cursos de curta duração, que vocês podem fazer. Tem os cursos de nivelamento também, né, legal, quem quiser se atualizar aí rapidinho, tá tudo lá no site da Ubra, tá? E da minha parte é isso, agora eu quero ouvir vocês. Como é que foi fazer as provas? Andréia, eu trabalho das 8 às 20 anos, mas eu preciso trabalhar. O comércio é cruel, né? Há muitos setores ali de shopping, né, pessoal, essa questão da jornada de trabalho, o pessoal de RH tem muita dificuldade para recrutar pessoal para trabalho em comércio, em shopping, né? Porque tem essa questão do sábado, do domingo, que acaba pesando, né? As pessoas às vezes não querem, né? Essa questão de trabalhar no final de semana é bem complicado, né? Dá bastante dificuldade de recrutamento, né? E aí, escuto vocês agora. Tudo certo? Usem, perguntem como é que foi fazer as provas ali, conseguiram fazer? Todos que estão aqui fizeram já? Andréia, Aline, Josimara, Silvana. Já estão adiantadas, estão tudo pronto? Então, aproveita aí os resumos, aproveita agora a retomada que a gente deu e corre lá para fazer, né? Quem ainda não fez. E não esqueçam das atividades práticas, quem ainda não fez também, tá? Não deixar para a última data, né, pessoal? Por favor. Eu estou à disposição, pessoal, da minha parte é isso, tá? Tentei trazer um apanhado geral, né? Se vocês sentiram falta de alguma coisa que eu não comentei, que queriam que eu comentasse, eu também peguei pontos que me perguntaram ali, nem do estágio, da interjornada, foi questionamentos que tiveram o pessoal ali durante as mensagens. Então, se vocês tiverem alguma coisa agora da segunda etapa, podem me pedir que eu trago daí material complementar também, né? Aproveitar os nossos Meet, né, pessoal? Que bom, Jacimara, que bom, que bom. Pessoal, eu acho assim, eu faço RH, eu faço gestão financeira, eu faço administração, eu não vou trabalhar com lei, né? Mas, assim, essa disciplina não é questão da lei,
só lei, né? Lógico que a gente vê lei, mas, assim, tem que saber essas questões de trabalho, de legislação trabalhista, é importante. Com certeza vocês vão precisar de ser funcionário de alguma empresa, né? Ou como funcionário também, né? Então, com certeza, nada do que vocês vão ver aqui né, não vai servir em algum momento para vocês. Então, essa disciplina é muito importante por isso. E é um mundo, isso que a gente bota em 6 temas para vocês é o básico, né? É o básico. Tem, como eu disse, tem um mundo de coisa nas relações de trabalho acontecendo aí, né? Profissões novas, novas regulamentações querendo entrar, né? A gente escuta toda hora, né? Tem muitas mudanças, né? O mundo do trabalho está sempre muito em efervescência, né? E consequentemente leis, né? Aquelas coisas todas, direitos, deveres, né? Olha a questão de trabalho escravo, né, pessoal? Quanto a gente está vendo na mídia aí, questão de trabalho escravo hoje em dia, né? Coisa que a gente acharia aí, nossa, ela até da minha bisavó tinha escravo lá. Não, a gente escuta ainda pessoas aí, né, ganhando sem receber, seus proventos, tudo, né, trabalhando sem receber. Então, é uma ebulição o mundo do trabalho aí, dessa questão legal, né? Então, é isso. Quanto mais a gente conhecer, melhor. Ó, isso aí conseguiu debater com ele. Ó, sim, a Jocimara está escrevendo aqui, ó, que ela estava conversando com um amigo na jornada noturna, sobre jornada noturna, e ela conseguiu conversar com ele porque lembrou do material que tinha estudado. Não, é muito bom essa disciplina nesse sentido, né? Ó, Silvana, em agosto, dia 10, vou te ver lá. Qual é o teu curso? Direito, professor. Ah, direito, que pena. Tá bem corrido, eu tô. Não vou participar, eu participo só das de gestão, né? Mas Ai, que muito legal boa saber aula. que tem aluno de direito fazendo. Eu Sim. tinha esquecido que tinha. Que legal, que legal. Nossa, então vocês dão uma aula para nós. Mas é bom, é bom. Uma hora chega, Silvana. Então, chegou o teu momento, a 10 de agosto. Eu fiz pedagogia, né? Em 2009 e trabalhava com educação infantil, mas o meu pai quer todo mundo advogado lá naquela família, e aí eu já estava até desistindo, já tinha parado de estudar. Ele disse: não, vai lá te formar. Ah, que legal. Mas como eu digo, né? Hoje em dia a gente tem que conhecer essas coisas de lei, gostando ou não, no né? dia a dia, No no dia a dia. nosso dia a dia, para nos atualizar, né? Para estar porque, dentro do assim, que acontece. No dia a dia, tu vai comprar um eletrodoméstico na loja, a garantia estendida já começa por ali, Não, né? tudo agora, a colega fazendo ali, ela, prof, eu fiz estágio, e o cara lá da empresa tal falou isso, que não queria me pagar, que não sei o quê, daí eu digo, bom, né, daí tem toda essa questão da lei de estágio ali, tu vai atrás, que tu tem que receber sim, e tal, mas, né, tu vê, daqui a pouco as pessoas se abusam, acho que a pessoa não sabe, né, O que mais tem hoje a gente vê. E aí, né, sabendo o mínimo, tu sabe que tu tem algum direito, tu vai atrás. Não, né? assim, ontem, só um exemplo rapidinho, ontem a minha mãe estava machucada e eu fui levar ela no hospital, ela bateu com as costas e tinha uma moça, ela estava sentada esperando uma transferência desde de tarde, desde de manhã, uma moça nova com sintomas de AVC, tinha tido AVC, e assim, tu tem que, iam deixar ela passar a noite na cadeira. E aí, assim, o que a gente vê? A minha mãe olhou para ela e disse: Meu Deus, liga para tua irmã, não deixe essa criatura passando trabalho. E a minha irmã ligou e disse: Olha, vou entrar via judicial agora. Minha irmã é advogada, e, e ela fez um propósito assim de ajudar as pessoas nessa. Ela fez uma promessa, as questões de leito. Então, ela já ligou para o diretor do hospital, já pediu para agilizar. Coitada da pessoa não tem um conhecimento mínimo, às vezes, não sabe o que E tem. do interior, assim, sabe? Aqui eu moro em Triunfo, é uma cidade interior, mas a nossa cidade é pequena, com pouco recurso, né? Então, uma UTI, assim,
Não tem. Não, tem que estar ligado, pessoal, tem que estar Mas ligado. então tá, foi um prazer, professor. Obrigada, parabéns aí pela formatura. Eu vou participar só da digestão de direito, eu não participo. Mas então tá, obrigada, Tiago. Foi um prazer, muito bom o teu material, eu acho que vai ajudar bastante também os alunos, né, depois de terem lido todo o material, acho que o vídeo complementa bastante, né, então tu trazes um material muito resumido. Tudo que eu tenho aqui está lá com vocês, eu só botei mais resumido, que nem eu falo, esqueminha, né, pessoal, façam seus esqueminhas, né, que com certeza não acumula e vai adiantar lá para a prova, né, e sempre pensem assim, a prova, ela não é pergunta assim, o que é isso, o que é aquilo, ela vai te trazer exemplos e tu vai ter que botar o conteúdo, a teoria ali naqueles exemplos, mas tudo está no material. Certo? Caso também tenham dúvidas posterior a essa aula, também ficou com alguma dúvida com relação ao que a prof falou, com relação ao material, podem nos mandar por e-mail também, que a gente continua respondendo, nós mantemos o nosso contato então, até o final da disciplina. Então, e usem a gente, né, Tiago? Usem, a gente está aqui para trabalhar com vocês, para construir com vocês. Então, chamem, não precisem ter medo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente está lá para responder o que vocês nos perguntarem, tá? Movimentando aquela sala. Obrigada, um bom descanso, uma boa semana para vocês. Nós estamos lá, tá, pessoal? Até mais. Vou encerrar aqui. Obrigada, Simara. Deu uma gravação.